por anos, eu dei meu sangue, meu suor e minha alma para uma startup de games que me tratava como um fantasma. Para salvar a pele deles, meus chefes me forçaram a assinar um contrato que entregava a minha criação, o trabalho da minha vida. Eles acharam que tinham me encurralado, que eu era apenas uma programadora ingênua. Mas eles não leram as letras miúdas. E no maior palco da indústria, na frente de todos, eu usei o próprio contrato deles para expor a fraude e tomar tudo de volta. Desde que me formei na faculdade, meu único sonho era criar jogos. Eu não estava interessada na glória ou na fama, eu amava a arte de construir mundos, de criar personagens que respiravam e histórias que emocionavam. Foi essa paixão que me levou às Nexus Studios, uma pequena startup fundada por dois caras que conheci na faculdade, Léo e David. Léo era o visionário, o gênio do marketing com um carisma contagiante. David era o pragmático, o cara dos negócios que mantinha os pés da empresa no chão. Eu fui a primeira funcionária deles, a programadora principal e, secretamente, a verdadeira força criativa por trás de tudo. Nos primeiros anos, a energia era incrível. Éramos uma equipe pequena e unida, movida a piques e deadlines impossíveis. Eu desenvolvi a engine do nosso primeiro jogo, criei a mecânica principal e escrevi boa parte da história. O jogo foi um sucesso modesto, mas nos colocou no mapa. No entanto, eu comecei a notar um padrão preocupante. Em todas as entrevistas, em todas as apresentações para investidores, era sempre o Léo que brilhava. Ele falava da sua visão, das suas ideias, enquanto eu era, na melhor das hipóteses, mencionada como nossa talentosa programadora. David, por sua vez, apenas concordava, sempre focado nos números. Eu era jovem e me diziam que isso era normal na indústria. As promessas de participação nos lucros e de sociedade na empresa eram constantes, mas nunca se materializavam no papel. Marina, estamos crescendo, assim que a próxima rodada de investimentos entrar, vamos formalizar tudo, eles diziam. Eu, idiota, acreditei. Por 4 anos, eu fui a alma da Nexus. Criei 2 jogos de sucesso para eles, trabalhei em feriados, sacrifiquei minha vida social. Em troca, recebia um salário mediano e tapinhas nas costas. A situação chegou a um ponto crítico quando a empresa começou a enfrentar sérios problemas financeiros. Uma má gestão de David e algumas apostas arriscadas de Léo nos deixaram à beira da falência. Nossa última esperança era a GameCon, a maior exposição de games do mundo. Precisávamos apresentar algo revolucionário para atrair um grande publisher e salvar a empresa. E eu tinha exatamente isso. Eu vinha trabalhando em segredo, no meu tempo livre, em um projeto pessoal. Um jogo com uma mecânica de narrativa procedural que ninguém nunca tinha visto antes. Era minha obra-prima. Vendo o desespero deles, e ainda com uma lealdade tola à empresa que ajudei a construir, eu decidi mostrar o protótipo. Os olhos deles brilharam. Eles sabiam, assim como eu, que aquilo era uma mina de ouro. Eles viram a salvação. Eu vi a traição se formando. Uma semana antes da GameCon, eles me chamaram para uma reunião. Marina, isso é brilhante, disse Léo. Mas para apresentarmos isso como um projeto da Nexus, precisamos proteger a propriedade intelectual. É uma formalidade. David colocou um contrato na minha frente. Precisamos que você assine isso, cedendo todos os direitos do projeto para nós, os fundadores. É para garantir aos investidores que a PI pertence à empresa. Eu li o contrato. Não dizia empresa. Dizia Léo e David. Eles estavam tentando roubar meu jogo, não para Nexus, mas para eles mesmos. Se eu não assinar, perguntei. Bem, disse David, o pragmatismo se tornando crueldade. Então você está fora. E o projeto morre aqui. A empresa inteira afunda, e a culpa será sua. Eu saí daquela sala sentindo o peso de uma bigorna no meu peito. Fui encurralada de uma forma diabólica. Se eu recusasse, dezenas de colegas meus perderiam seus empregos, e eu seria para sempre a vilã que afundou a Nexus.
Se eu assinasse, estaria entregando a minha alma, o trabalho da minha vida, para os 2 homens que me exploraram por anos. Cheguei em casa e desabei. Meu namorado, Gabriel, que me ouviu reclamar de Léo e David por anos, me encontrou em prantos. Gabriel não é do mundo dos games. Ele é um especialista em cibersegurança, um hacker ético. Sua mente funciona de forma diferente. Ele não vê problemas, ele vê sistemas e suas falhas. Enquanto eu chorava, ele pegou o contrato e começou a lê-lo, seus olhos se movendo rapidamente pelas cláusulas. Eles são estúpidos, ele disse, finalmente. Arrogantes e estúpidos. O que você quer dizer? Perguntei. Eles acham que você é só uma criativa sonhadora, ele explicou. Eles não esperam que você entenda de estratégia. Eles te deram uma arma, Marina, e nem perceberam. O plano que Gabriel bolou naquela noite foi a coisa mais aterrorizante e brilhante que eu já ouvi. Era uma vingança de conformidade maliciosa, um plano que usava a própria ganância e arrogância deles como motor da sua destruição. No dia seguinte, voltei ao escritório. Coloquei o contrato na mesa de Léo e David. Eu assino, eu disse, com uma pequena condição. Eles se entreolharam, desconfiados. Eu quero que uma cláusula seja adicionada. Uma cláusula simples. Mostrei a eles o texto que Gabriel havia redigido. A cláusula dizia que a cessão da minha propriedade intelectual para eles, Léo e David, estava condicionada à total conformidade da empresa com os padrões internacionais de segurança de dados e integridade de rede, ISO 27001, no momento da apresentação pública do projeto na GameCon. Léo riu. Segurança de dados? O que isso tem a ver? Tudo bem, por mim. David, o pragmático, hesitou por um segundo. É uma cláusula estranha, mas inofensiva. Se isso te faz sentir mais segura, tudo bem. Eles não entendiam. O que Gabriel sabia, e eles em sua negligência ignoravam, era que a segurança de rede da Nexus era uma peneira. Ele havia me alertado sobre isso meses atrás. Servidores desatualizados, senhas fracas, falta de criptografia. A empresa não estava nem perto de cumprir qualquer padrão internacional. Eles assinaram. E eu assinei. E a armadilha estava montada. Nas semanas seguintes, eu trabalhei como nunca, finalizando o jogo. Léo e David me tratavam com uma simpatia condescendente, como se eu fosse um animal de estimação que havia finalmente aprendido seu lugar. Mal sabiam eles que, à noite, Gabriel estava fazendo sua mágica. Ele não hackeou a empresa. Ele não precisava. Ele apenas conduziu uma auditoria externa, de forma anônima, usando ferramentas disponíveis publicamente, e compilou um dossiê devastador de todas as vulnerabilidades do sistema da Nexus. Ele documentou cada falha, cada risco, cada violação do padrão ISO 27001. A GameCon chegou. Nosso stand estava lotado. A demonstração do jogo foi um sucesso estrondoso. A imprensa especializada estava em êxtase. No último dia, o clímax, a apresentação no palco principal, onde a gigante da indústria, a Quantum Publishing, anunciaria a aquisição do estúdio que apresenta-se o jogo mais promissor. Nós éramos os favoritos. Léo subiu ao palco, o sorriso de $1 milhão no rosto. Ele falou sobre sua visão, sobre a cultura de inovação da Nexus. E então, ele chamou o CEO da Quantum para o anúncio. O CEO da Quantum, um homem imponente chamado Sr. Sterling, subiu ao palco com um envelope na mão. A plateia prendeu a respiração. Após uma semana de demonstrações incríveis, ele começou, ficou claro que há um jogo que se destaca, um jogo que redefinirá o gênero. E é por isso que a Quantum Publishing tem orgulho de anunciar a aquisição da Nexus Studios e do seu novo projeto. A multidão explodiu em aplausos. Léo e David se abraçaram, triunfantes. O Sr. Sterling fez um gesto para que eles se juntassem a ele no centro do palco. Enquanto eles caminhavam, sorrindo e acenando, algo aconteceu.
O telão gigante atrás deles, que exibia o logo do jogo, piscou e ficou preto por um segundo. Então, um novo logo apareceu. Um símbolo estilizado de um inseto, um bug verde, com as palavras "Os Depuradores". O sorriso de Léo congelou. O público ficou em silêncio, confuso. Uma mensagem começou a ser digitada na tela, como se por um hacker ao vivo. Atenção, Quantum Publishing. Antes de finalizar esta aquisição, gostaríamos de compartilhar os resultados da nossa recente auditoria de segurança da Nexus Studios. E então, o inferno começou. O telão foi inundado com provas da negligência deles. Vulnerabilidades críticas do servidor. Falhas de criptografia. Listas de senhas fracas. Tudo com referências diretas às cláusulas do padrão ISO 27001 que eles haviam ignorado. A mensagem continuou: a propriedade intelectual deste jogo inovador está, por contrato, condicionada à conformidade com estes padrões de segurança. E, para o golpe de misericórdia, o telão exibiu uma cópia digitalizada do contrato que eles assinaram, com a minha cláusula adicional circulada em vermelho brilhante. Parece que a condição não foi cumprida. Portanto, a propriedade intelectual do jogo não pertence a Léo e David. O caos se instalou. O Sr. Sterling, lívido, arrancou o microfone da mão de Léo. O que significa isso? Ele rosnou. Léo e David estavam pálidos, gaguejando, completamente perdidos. A segurança do evento começou a se mover, e os flashes das câmeras da imprensa explodiam por toda parte. No meio da confusão, eu me levantei da minha cadeira na plateia. Em meu celular, eu tinha um único comando preparado. Apertei enviar. No telão, a tela final, a criadora e única proprietária intelectual deste jogo é Marina Reis. E abaixo, uma foto minha. Eu me virei e caminhei calmamente em direção à saída, enquanto o império de mentiras deles desmoronava ao vivo, na frente de toda a indústria. Gabriel, sentado algumas fileiras atrás, me deu uma piscadela discreta. A armadilha havia funcionado com uma perfeição que nem nós havíamos previsto. A Quantum Publishing, obviamente, cancelou a aquisição no local, citando a disputa de IP e as falhas de segurança inaceitáveis. O escândalo foi a maior notícia da Gamescom. A Nexus Studios não foi apenas arruinada, ela foi humilhada publicamente, tornando-se uma piada na indústria. Léo e David não apenas perderam o negócio de suas vidas, mas também foram expostos como fraudadores e amadores incompetentes. Eu não precisei procurar por uma nova oportunidade. As oportunidades vieram até mim. Na manhã seguinte, meu telefone não parava de tocar. Todos os grandes publishers, incluindo os maiores rivais da Quantum, queriam uma reunião. Eles não estavam apenas interessados no meu jogo, estavam fascinados pela minha história, pela minha audácia. Eu era a programadora que havia derrubado seus chefes com uma única cláusula de contrato. Escolhi a oferta da Arcade Interactive, um publisher conhecido por sua integridade e por dar liberdade criativa aos seus desenvolvedores. Eles não queriam comprar meu jogo, eles queriam me financiar para abrir meu próprio estúdio. Eles me deram um orçamento generoso, controle total e a promessa de que minha visão seria respeitada. E a primeira coisa que fiz foi ligar para meus antigos colegas da Nexus, os artistas, os designers, os testadores, todos os que, como eu, foram explorados e subvalorizados. Ofereci a eles um emprego no meu novo estúdio, com salários justos e participação nos lucros. Todos aceitaram. Nós construímos uma nova empresa, não das cinzas da Nexus, mas a partir dos seus melhores e mais talentosos sobreviventes. Um ano depois, lançamos o jogo. Foi um sucesso de crítica e comercial, quebrando recordes de vendas. Em minha primeira grande entrevista, o jornalista me perguntou sobre Léo e David. Eu simplesmente respondi: eu lhes desejo o melhor, mas o passado da minha antiga empresa não me interessa. Estou focada em construir o futuro da minha. A verdade é que eu não sei ao certo o que aconteceu com eles. Ouvi dizer que enfrentaram processos de investidores e que a amizade deles se desfez em acusações mútuas.
Eles se tornaram irrelevantes, a nota de rodapé da minha própria história de sucesso. Cerca de 1 ano e meio após o lançamento do meu jogo, recebi um e-mail de um endereço desconhecido. Era do David. Era um pedido de desculpas. Curto, sem desculpas esfarrapadas. Ele admitiu que a ganância e a covardia o levaram a seguir o Léo, e que ele se arrependia de não ter me defendido. Disse que estava feliz pelo meu sucesso e que eu o merecia. Eu nunca respondi, mas li e apaguei. Talvez ele estivesse sendo sincero, talvez não. Mas não importava mais. Eu havia seguido em frente. A vingança, eu descobri, é um prato que se come frio, mas a verdadeira satisfação não está no sabor da retaliação. Está na paz que vem depois. Está em construir algo melhor, algo que seja seu, baseado em respeito e integridade. Meu estúdio hoje é um reflexo disso. É um lugar onde o talento é celebrado, não explorado. Onde a colaboração é a regra, não a exceção. Minha história na indústria não é sobre como eu derrubei meus antigos chefes. É sobre como eu construí uma nova forma de trabalhar, provando que é possível ter sucesso sem sacrificar sua alma no processo. E essa, para mim, foi a vitória final, uma vitória que eu celebro todos os dias, não em um grande palco, mas no silêncio criativo do meu próprio estúdio.